Quero começar a nossa reflexão dessa noite propondo um desafio para você. Não imagine um elefante rosa com bolinhas amarelas. Não imagine um elefante rosa com bolinhas amarelas. Para ajudar você nesse desafio, eu vou colocar uma imagem, mas não imagine um elefante rosa com bolinhas amarelas. É engraçado, quando eu digo não imagine, imediatamente você já começa a imaginar. Porque toda vez que você tenta bloquear um pensamento, você acaba fortalecendo ainda mais esse pensamento na sua mente. Da mesma forma, é isso que acontece com a gente quando a gente está tentando combater certos maus pensamentos, maus sentimentos, e a gente não consegue vencer eles. Porque toda vez que a gente coloca energia em um pensamento, um sentimento para combater ele se fortalece cada vez mais na gente. Por quê? Porque a gente naturalmente se move e é dirigido por aquilo que chama a nossa atenção. Quanto mais você pensa a respeito de uma coisa, mais essa coisa se fortalece e se apodera de você. É por isso que não adianta, lamento dizer para vocês, mas não adianta você ficar falando, não, eu preciso parar de comer, ou eu preciso parar de fumar. Quanto mais você pensar nisso, mais você vai ficar dominado por esse tipo de ação e de pensamento. É uma estratégia que não funciona. Por outro lado, a todo momento, a gente está tentando fugir desses maus pensamentos, desses maus sentimentos, e a gente está tentando fugir de algo que, ao certo, a gente não tem ideia do que seja. Só sabe que é algo que incomoda. E o que importa é a gente se distrair. Porque a gente pensa que o que os olhos não veem, o coração não sente. E a gente vai se confundindo, vai enganando a si mesmo nisso. A palavra de Deus convida a gente a viver em comunidade, como a gente está tentando praticar aqui, para a partir de um olhar honesto, para dentro de nós mesmos, a gente conseguir olhar o outro de uma maneira nova. E nessa honestidade a gente conseguir caminhar junto e construir algo novo. Por isso o convite hoje nessa noite, além da gente descobrir o propósito de Deus para as nossas vidas, que tem a ver com o fato de a gente ser parecido com Jesus, tem a ver com esse olhar de maneira muito pontual e muito especial nessa noite. Olhar para dentro de mim e ver o quanto eu ainda estou distante de Jesus. E nós vamos ler o texto de Tiago, capítulo 5, versículo 13 a 16. Tiago, capítulo 5, versículo 13 a 16. Você pode abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo, mas nós teremos o texto projetado também. Diz assim a palavra do Senhor, Tiago 5, 13 a 16. Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês, há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. No ano passado, a BBC Brasil apresentou uma reportagem muito interessante no site deles. É uma entrevista com essa médica, a doutora Suzanne O'Sullivan, uma neurologista irlandesa. E ela lançou um livro que já existe aqui no Brasil. Isso é coisa da sua cabeça. Histórias reais de doenças imaginárias. Isso é coisa da sua cabeça. Histórias reais de doenças imaginárias, onde ela começa a relatar a experiência de mais de 20 anos como neurologista, tratando doenças, sintomas físicos, cujas causas não eram identificadas. Não tinha nenhuma patologia, nenhuma doença no corpo. Era alguma coisa que era afetada pela mente das pessoas. E dentre essas doenças, cegueira, gente que estava em cadeira de rodas, pessoas com inflamações, gente que se queixava de dores crônicas, gente que ficava paralisada, desmaios, convulsões, todo esse tipo de doença que não tinha fundo físico, tinha um fundo emocional.
E nesse livro ela escreveu algumas frases que foram pensadas na reportagem. E ela escreveu assim: o nosso corpo produz o tempo todo sintomas físicos em resposta a emoções. Não podemos evitar os sintomas físicos diante de uma situação de estresse. O que podemos fazer é evitar que eles se transformem em algo incapacitante. Você pode reconhecer os sintomas e alterar a resposta do seu organismo. A gente tem conversado há algum tempo que as emoções, os sentimentos, eles não são apenas uma produção da mente, uma produção da alma, é uma interação do nosso corpo, da nossa maneira de interpretar o mundo com o mundo que está lá fora. Tudo isso realiza essas emoções, esses sentimentos. E ela conta o caso de uma paciente que tinha 40 anos de idade e tinha ficado cega, de uma hora para outra. Foi levada às pressas ao pronto-socorro, fizeram exames clínicos, não encontraram nenhuma causa e por 6 meses foram fazendo exames nos olhos, no cérebro, todos os exames possíveis que pudessem apontar uma causa dessa cegueira. No final das contas, depois de 6 meses de exames físicos, ela passou por 6 meses de terapia com psiquiatra e psicólogo. E depois de 6 meses de tratamento psicológico e psiquiátrico, ela voltou a enxergar. Porque a cegueira dela não era de fundo físico, era de fundo emocional. Muitas das doenças que a gente acaba desenvolvendo, elas têm esse fundo psicossomático. São de ordem emocional que afetam o nosso físico. Porque, de um lado, quanto mais você pensa a respeito de uma coisa, com mais força essa coisa se apodera de você. Por outro lado, a todo momento a gente está tentando fugir dessas inquietações, desses pesos, dessas tralhas que não nos fazem bem. E é sobre isso que a gente vai conversar nessa noite. As influências dos nossos sentimentos por causa do nosso vazio que nos adoecem. Alguém pode ler o versículo 13, por gentileza? De vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Isso, obrigado, Eunice. Então a gente está pensando um pouco sobre as tentações, desde o domingo passado. Como a gente viu no domingo passado, tentações não tem a ver apenas com a questão de você olhar para uma pessoa com desejo sexual, ou tentar passar a perna em alguém para enriquecer. Quando a Bíblia fala de tentações, não está falando simplesmente nesse nível. A Bíblia fala de tentações num nível muito mais profundo, muito mais intenso, que tem a ver com esse versículo que a Eunice acabou de ler. E qual é a tentação da qual esse versículo trata? É a tentação de não pensar em um elefante rosa com bolinhas amarelas. Ou seja, desses pensamentos dominantes que nos aprisionam continuamente. Muitas pessoas vivem nessa gangorra, às vezes lutando contra esses pensamentos, às vezes tentando fugir sem saber ao certo o que está acontecendo. E lentamente a gente vai caindo num processo chamado autopiedade. A gente começa a ter dó da gente. Poxa, eu não merecia estar passando por isso, olha que esquisito. Parece que todo mundo é feliz, menos eu. Parece que todo mundo está em ordem, menos eu. E ai de você se você tenta acessar Facebook ou Instagram. Aí você entra em crise. Porque parece que está todo mundo bem, está todo mundo normal, está todo mundo feliz. E quando eu olho para o celular e olho para a minha vida, não combina. E aí a gente se esforça para tentar parecer ser o que na verdade não se é aqui dentro. Por isso que Tiago começa apontando dessa maneira. Entre vocês há alguém que está sofrendo. E essa palavra que ele escolhe, sofrendo, não é uma palavra qualquer, não é um sofrimento físico de uma dor crônica, é um sofrimento interno, é um sofrimento da alma. A palavra grega é kakopatheia, e significa isso, um sofrimento de fundo emocional. E por que ele dá essa dica? Alguém entre vocês está sofrendo? Então que essa pessoa que está sofrendo ore. Porque qual que é a nossa tendência quando a gente está sofrendo? Eu lembro quando eu era adolescente. Eu estava naquela crise. Quando a gente é adolescente é esquisito, né? Começa a surgir um vulcão de emoções e de pensamentos e de sentimentos. A gente não consegue lidar com aquilo, porque a gente não é mais criança, mas a gente não é adulto ainda. A gente está naquele processo.
E nesse processo de adolescência, a gente entra em crise com algumas questões acerca da aparência, de quem a gente é, como é que os outros olham e encaram a gente. E eu lembro que teve uma noite, estava tendo um culto lá na igreja que eu frequentava, e do nada começou a me bater uma tristeza, uma angústia, e eu saí no meio do culto dos jovens, fiquei lá fora e chorava. Até que então 2 pessoas saíram, foram lá ver o que tinha acontecido. Eu falei, olha que legal, alguém percebeu que eu existo por causa da minha dor. E muitas pessoas acabam ficando presas nessa contagem adolescente. Começam a querer chamar a atenção do outro a partir do seu sofrimento, a partir da sua dor. Pessoas que têm doenças crônicas, dores crônicas, mas sempre de um fundo emocional, um fundo psicológico que acaba afetando. Conheço o caso de uma senhora. Eu já era pastor e essa senhora ela tinha crises. Às vezes nos cultos, às vezes nos grupos pequenos, às vezes na casa dela. Essa senhora ela começava a ter o que a gente chamaria de chilique, mas ela começava a tremer toda. Ela começava a tremer e ela não tinha controle do seu sistema nervoso. Ela começava a tremer e perdia a força e ficava deitada no chão e começava a tremer. Algumas pessoas tentavam espantar os maus espíritos que podiam estar nela, outros começavam a orar por ela, mas a questão não era essa. Porque se orou e não saiu nada, ia para médico, não encontrava as causas desse tremor, fez exame de tomografia computadorizada, não encontraram nenhuma causa. O que poderia ser isso na vida dela? Aí eu lembro uma noite, quando essa mulher teve essa crise, e ela tremia demais, o marido dela ficava sem reação, não sabia como ajudar a mulher que ele amava. E ele ficava consternado, envergonhado diante das pessoas. E eu lembro que uma pessoa chegou perto dela, tentou acalmar o coração dela, e eu junto. Então essa pessoa orou assim, falou assim para essa mulher: minha irmã, não precisa mais fazer isso. Não chame mais a atenção das pessoas fazendo isso. Questão de 3 minutos, essa mulher foi se acalmando. E ela parou com aquilo. Às vezes a gente tem reações que a gente não imagina o porquê. E elas têm um fundo emocional. Tiago está falando exatamente disso. Que há pessoas e há momentos nas nossas vidas em que nós passamos um tipo de sofrimento que não é um sofrimento físico. É um sofrimento emocional. São essas questões mal resolvidas que ficaram lá atrás, que a gente acabou empurrando para debaixo do tapete, porque a gente crê com todo o nosso coração que aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. E então a gente não quer ter a coragem de olhar para dentro e ver o que está sujo aqui. O que eu preciso resolver? E aí a gente vai tentando lidar com isso, pondo para fora, de uma maneira que às vezes torna a gente até alguém exposto ao ridículo. Por isso a proposta de Tiago é essa: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Não é interessante? Porque quando a gente está sofrendo, eu quero acreditar que não é maldade. Mas geralmente pessoas que têm alta intensidade de carga e de sofrimento emocional são pessoas que não têm coragem, geralmente, de olhar para si. Então elas tentam de alguma forma chamar as pessoas, a atenção das pessoas, para que as pessoas olhem para ela, para que essas pessoas de fora ajudem ela a enxergar o que está acontecendo. Olha, o que está acontecendo com você é isso. Você está assim porque você não perdoou, ou você está assim porque você ainda não resolveu uma questão do passado. A gente sempre espera, a gente tem a tendência de esperar alguém que resolva o nosso problema, que diga o que a gente tem que fazer. Mas a proposta da palavra é essa: alguém entre vocês está sofrendo, então que essa pessoa ore. Em outras palavras, que essa pessoa tenha a tranquilidade de ficar quieta diante de Deus e conversar com Deus, como o Moacir colocou na oração. Que a gente tenha essa coragem de ficarmos sozinhos com o Espírito,
para que o Espírito então vasculhe aquilo que está dentro de nós e não está bom, para que o Espírito então trate aquilo que Ele quer tratar nas nossas vidas. Não é à toa que a indústria que mais cresce no nosso mundo nos últimos dias é a indústria do entretenimento, realidade virtual. Porque tudo que você puder fazer para não pensar naquilo que causa sofrimento a você, você paga o que for necessário. Você vai querer aliviar essa dor de alguma maneira. E já não basta mais o que a gente tem costumado fazer. Tem que ter algo diferente, que me faça acreditar que a vida é muito mais do que isso. E eu lamento, porque toda vez que a gente foge do sofrimento, a gente só aprofunda o sofrimento. A autopiedade é um vício que nos torna reféns dos nossos maus sentimentos. Quando a gente olha para dentro, a gente tem medo de encarar o vazio que tem ali dentro. Do que você sente falta? Do que você sente falta tem a ver com esses sofrimentos. O que faz falta a você? O que você está insaciado? O que você tem fome? O que você tem sede? Porque a nossa fome nem sempre é física. A nossa sede nem sempre é da garganta seca. A nossa sede é de um coração seco. A nossa sede é de algo que ainda não nos preencheu. O que está faltando em você? Você consegue perceber isso no seu coração? Eu quero desafiar você a ter coragem de se aproximar de Deus, se aproximar do Espírito de Deus, para permitir que Ele trabalhe isso no seu coração. Conta-se uma fábula sobre um homem que caminhava vacilante pela estrada. Ele levava uma pedra em uma das mãos, um tijolo na outra. Nas costas ele carregava um saco de terra e em volta do peito ele tinha vinhas, cachos de uva pendurados. Sobre a cabeça ele equilibrava uma abóbora pesada. E pelo caminho ele encontrou um viajante que lhe perguntou: cansado viajante, por que carrega essa pedra tão grande? Então esse homem olhou para sua mão, olhou para aquela pedra, olhou para o viajante e ele respondeu: eu nunca tinha notado que eu estava carregando essa pedra. Então jogou a pedra fora e continuou a caminhada. Um pouco mais à frente, um outro viajante que vinha em sentido contrário olhou para ele e disse: cansado viajante, por que carrega essa abóbora tão pesada sobre a sua cabeça? Aí o viajante parou, assustado, tentou olhar, não conseguia ver nada, mas realmente percebeu então alguma coisa diferente. Então ele viu que tinha abóbora, pegou a abóbora, jogou fora e falou: eu nunca tinha percebido isso. E continuou a sua caminhada. E com cada viajante que ele encontrava no meio do caminho, que apontava as cargas que ele carregava desnecessariamente, ele ia se livrando. Por fim, livrando-se de todas as desnecessárias cargas, ele se tornou um homem livre e caminhou como tal. Qual era o problema desse homem, na verdade? Não era a pedra, não era a abóbora, não era um saco de pedras. Qual era o problema dele? Era a falta de consciência da existência dessas cargas que ele estava levando. E uma vez que ele tomou consciência dessas cargas que não tinham necessidade, ele pôde se livrar disso tudo. E é assim com muitas pessoas. Elas estão carregando cargas sem perceber, sem querer se dar conta. E vão vivendo a vida de maneira arrastada, achando que a vida dos outros é boa, menos a deles. Vamos ler o versículo 14 e 16. Quem pode ler para a gente? Entre vocês alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que esses orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Obrigado, Marcinho. Esses versículos têm tudo a ver com essas cargas desnecessárias que a gente vive carregando. Esses sentimentos maus que estão dentro da gente vão deixando a gente pesado, vão deixando a gente sofrendo. São essas abóboras, essas pedras, esses sacos de terra que a gente vai carregando no nosso coração. Não é à toa que Suzanne O'Sullivan disse bem isso.
O nosso corpo produz o tempo todo sintomas físicos em resposta a emoções. Eu acordo no meio da noite e não consigo voltar a dormir. No meio do dia eu começo a ter palpitação. E eu estou sentado, eu não estou fazendo exercício físico. No momento do dia eu percebo que a minha pálpebra começa a tremer mais rápido que o de costume. Sintomas físicos causados por fundo emocional. Não podemos evitar os sintomas físicos diante de uma situação de estresse. Agora, o que podemos fazer é evitar que eles se transformem em algo incapacitante. Você pode reconhecer os sintomas e alterar a resposta do seu organismo. Muitas das doenças pelas quais passamos têm a ver com esses maus sentimentos. E uma das funções que eu creio, à luz da Bíblia, uma das funções da igreja é isso que a gente está tentando construir aqui. A gente está tentando desconstruir uma ideia religiosa, da gente estar num lugar no final de semana, ou durante a semana, para tentar pôr em prática a nossa experiência de fé, aquilo que a gente diz que acredita. Isso tem a ver com o que, então? A gente poder ser um lugar onde a gente se perceba doente. Eu sou um doente, eu tenho as minhas crises emocionais, as minhas crises psicológicas. Quando a gente conseguir se entender, se enxergar cada um com esses buracos, a gente não vai mais ter tempo de ficar julgando os outros. Porque o outro é assim, porque o outro é assado, porque eu no lugar dele não faria isso. E é óbvio que você não faria, mas é o outro que está fazendo. Mas quando a gente parar de olhar para os outros e começar a olhar para a gente mesmo e perceber que esses vazios que existem em nós, existem nos outros, então nós poderemos desfrutar de uma honestidade muito interessante para desfrutar dessa cura de Deus. E é interessante a maneira como o Tiago coloca no versículo 14. Entre vocês alguém que está doente, e essa doença não é apenas uma doença física, ela está ligada àquele tipo de sofrimento, a esse sofrimento que puxa a gente para baixo, que faz a gente ter reações que a gente não imaginava o porquê. Há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja. E agora, imagina você está numa crise, você surtou, aí você tem que ligar para o Moacir ou para o Ezequiel, para eles irem na tua casa resolver o teu problema. Não. Qual que é a ideia aqui do contexto? Quem eram esses presbíteros? Nessa época, presbíteros não era título. Era autoridade, reconhecimento. Não era um título. Presbítero Moacir, presbítero Ezequiel, presbítero Alfredo, não era isso. Presbítero vem de uma palavra grega que designa ancião. Porém, não apenas gente de cabelinho branco, gente de idade, mas gente experiente, gente que sabe passar por situações da vida e conseguiu passar e por isso que está ali como ancião. Está vivo até hoje, apesar das lutas do dia a dia. Então esse contexto está falando exatamente desse acompanhamento. Eu não vou sair falando para qualquer pessoa das minhas crises, do meu sofrimento, porque isso me exporia. Isso me colocaria em risco não apenas a mim, mas ao outro que estivesse me ouvindo. Porque às vezes o outro está numa caminhada um pouco mais atrás de mim. A gente está numa pista, a gente está caminhando. Eu estou um pouco mais à frente, ou alguém do meu lado que ainda não passou por aquilo que eu estou passando. Se eu abro algumas coisas para essas pessoas, causo dano a elas e a mim. Então é encontrar um ambiente de segurança, de apoio com pessoas, não títulos, mas com pessoas que já passaram por aquilo que a gente passou. No encontro de homens que a gente teve em julho, foi muito lindo. O seu João Tiago, 86 anos, nós homens falando das nossas crises com esposa, com filhos, alguns já com netos, e a gente compartilhando essas nossas crises. Aí no final ele foi orar, ele com 86 anos, com aquela doçura dele. Tem mulher aqui que é apaixonada pelo jeito dele, né? Já até falou para o marido, se você não for igual ele quando for velho, não vai dar certo. Já teve até mulher que se manifestou aqui, né? Mais de uma é apaixonada por ele. Aí ele deu um sorrisinho assim, tão gostoso, e ele falou assim, é engraçado, eu já passei por tudo isso que vocês passaram e por coisas que vocês ainda nem passaram. Mas eu posso dizer isso para vocês, tudo passa. É disso que Tiago está falando de presbítero.
é uma pessoa que não precisa ter necessariamente 80, 90 anos, mas é uma pessoa que aprendeu a passar pelas dificuldades da vida, aprendeu a lidar com esse vazio dentro de si e, mais ainda, foi curada por Deus e está no processo de ser renovada e ser cada vez mais parecida com Cristo. Há alguém entre vocês doente que ele mande chamar os presbíteros da igreja. Só que há aqui também uma questão muito interessante. E o que esse presbítero, o que essas pessoas experientes fariam? Para que estes orem sobre o doente e o unjam com óleo. E quando eu fui estudar, achei tão fantástico, porque a gente tem esse hábito, a gente vê isso nas igrejas. Vamos orar pelos doentes, vamos ungir os doentes. É comum, é costume nosso. Só que quando Tiago escreveu isso, tinha todo um pano de fundo, uma cultura diferente. O óleo naquela época era usado para aliviar dores físicas, eu não sabia disso. Casos de dores de cabeça crônicas eram tratadas com óleo. Lenços eram molhados com óleo e colocados nas têmporas. O óleo tinha uma propriedade medicinal naquela época. Então, quando Tiago diz, alguém está sofrendo, não está conseguindo lidar com as suas agruras, com o seu passado, porque isso acomete a todos nós, chame pessoas que já passaram por isso. Essas pessoas, em primeiro lugar, vão orar por essa pessoa, vão estar ao lado dela, porém, mais do que isso, vão direcionar o processo adequado de tratamento. É como se fosse assim hoje. Pessoas que passaram por isso, então podem ouvir, porque só pode avaliar quem está sofrendo, quem passou por esse sofrimento. Já ouviu essa expressão, né? Deus está permitindo que eu passe por isso, porque no futuro, de alguma forma, Deus vai me usar para abençoar a vida de alguém que está passando exatamente por isso que eu estou passando. E é exatamente isso. É ouvir, é orar. Porém, mais do que isso, é conseguir enxergar o que está acontecendo e dizer, olha, o tratamento que você precisa é isso. O que vai ajudar você a aliviar a sua dor é essa. É uma coisa que a gente aprende na teologia, quando a gente estuda teologia, a gente vai estudar princípios básicos de psicologia. Um pastor não é um psicólogo, a não ser que ele estude psicologia. Mas um pastor não pode prescrever remédio. Mas quantas vezes Deus me deu a graça de poder atender pessoas e falar, eu acho que você precisaria procurar um psicólogo, isso vai te fazer muito bem. E quantas vezes algumas pessoas acolheram com carinho essa orientação, foram, e foi uma bênção de Deus na vida delas. Porque eu não sei como é que é o pensamento de vocês, mas psicólogo não é para gente louca. Psicólogo é para a gente não ficar louco. Por quê? Porque esses sentimentos que estão aqui dentro, eles massacram a gente, eles trituram a gente. E o psicólogo vai ajudar a gente a olhar com muita tranquilidade para dentro. Mas a igreja também pode ajudar você nesse sentido. A igreja não vai substituir um tratamento psicológico, mas vai poder ajudar você de muitas formas. E é interessante que os versículos seguintes, versículo 15 diz isso, a oração feita com fé curará o doente. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. Nós cremos no poder sobrenatural de Deus. Eu era pastor em Ourinhos. E uma senhora estava frequentando a igreja fazia 3 meses. E ela tinha uma história difícil. Uma das filhas dela tinha fugido de casa, tomado um rumo e ela não sabia onde estava a filha dela. E essa mulher foi adoecendo, ao ponto de ficar acamada. E ela não conseguiu sair da cama. Os médicos fizeram os exames, não tinha causa aparente. E os médicos desenganaram a família, falaram, olha, não tem saída. Ela está numa depressão profunda. E o médico falou assim para a família, ela desistiu de viver. Ela não quer mais viver, ela quer morrer. Era a filha do coração dela. Tiveram um desentendimento, a filha fugiu, ninguém mais sabia onde estava. E eu lembro que uma das irmãs dela era membro da nossa igreja e ela falou assim para mim, pastor,
A minha irmã estava vindo aqui há poucos meses, ela se converteu a Cristo. Ela entende que está para morrer e ela pediu se o senhor não poderia batizá-la antes dela morrer. Porque ela não quer morrer sem ser batizada. Então peguei um presbítero, fomos lá. A mulher estava pele e osso. Ela tinha desistido de viver. Conversei um pouco com ela muito fraca, não conseguia conversar. Ela reafirmou o desejo de ser batizada, reafirmou a sua fé em Cristo. Ela tinha identificado que tinha entregado a sua vida a Cristo, mas ela não conseguia lutar com aquilo. Aquilo era muito mais forte do que ela. Então nós oramos com aquela mulher. E no leito de enfermidade dela, nós batizamos ela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Oramos por ela e eu imaginei essa mulher, daqui a uma semana, eu estarei fazendo o velório dela. 3 dias depois, a irmã dela me liga e fala: pastor não sabe o que aconteceu. Eu falei: não sei. O que aconteceu? A minha irmã, ela voltou a comer. Ela voltou a comer, pastor. Passou mais uma semana. Pastor, minha irmã já está saindo da cama. 1 mês depois, ela estava na igreja de novo. Essa irmã recobrou uma alegria de viver que não dá para explicar isso como algo natural. É algo que Deus faz nas nossas vidas. Ela viveu mais 7 anos, até falecer e se encontrar com Cristo. Só que nesses 7 anos, Deus deu a graça a ela de reencontrar a sua filha e de restaurar o buraco que estava aberto no seu coração. A gente conversa, eu e a Leté, e a gente sonha em desfrutar de uma comunidade, em viver juntos numa comunidade de fé, onde a gente possa experimentar isso nas nossas vidas também. Um ambiente onde a gente se sinta fraco, mas sabe que pode se sentir fraco porque não vai ser julgado, porque não tem fé suficiente para determinadas ações. Mas vai ter gente que vai estar do nosso lado para acolher a gente, para orar pela gente, orar com a gente. E a gente quer ser esse tipo de gente também, que quer estar junto, quer acolher aqueles que estão se sentindo fracos e então fortalecer e ver o que Deus vai fazer através da gente. A gente sonha muito com isso. E Tiago continua. Versículo 16. Quem pode ler para a gente bem alto, por favor? Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seu efeito. Isso. E aqui tem algo precioso, gente. A Bíblia nos ensina que quando a gente confessa os nossos pecados a Deus, a gente é perdoado por Deus. Agora, quando a gente confessa os nossos pecados uns aos outros, a gente é curado. Sexta-feira, eu estou me apaixonando cada dia que passa por esse meu grupo pequeno de sexta-feira, que é um pessoal fantástico, gente de Deus. E uma das coisas que eu mais admiro no pessoal do nosso grupo pequeno é que eles são honestos. Teve 2 semanas atrás, o Roberto confessou uma dificuldade dele, falou o quanto era difícil para ele algo. E quanto isso mexeu com o meu coração, Roberto, por você ser honesto. E eu percebo o quanto a igreja incentiva a gente a colocar máscaras, né? E o quanto Deus está levantando pessoas assim sinceras. E nessa sexta, a Soraya e o Alfredo tiveram coragem de reconhecer algo dentro deles, do coração deles, que é particularmente difícil. E quando eles compartilharam, eu sei que de alguma forma aquilo mexeu com o coração de mais gente. Mexeu com o meu coração. Porque eu não quero estar do lado de gente que é perfeita. Cansa estar do lado de gente que é perfeita. A gente precisa estar do lado de gente que é gente. E eu sei que de uma forma ou de outra, Soraya, aquilo que você percebeu no seu coração
foi uma confissão. E de alguma forma sobrenatural, Deus está curando aquilo no teu coração. E vai curar naquelas áreas que você precisa que seja curada. Porque será o que Ele fará. A gente precisa aprender essa dinâmica de não se esconder mais dos outros, mas de se abrir. De encontrar esse ambiente de segurança e essas pessoas já experimentadas no caminho da fé, que aprenderam a lidar com as agruras da vida, para que a gente possa chegar até elas e ser sincero. E sabe por que isso é tão difícil em comunidade religiosa? Por que a gente é ensinado a colocar máscaras em vez de reconhecer quem a gente é? Porque as pessoas são ensinadas a se converterem ao sistema religioso e não a Cristo. Agora, quando a gente se converte a Cristo, a gente vai encontrando pessoas que se converteram a Cristo e a gente vai encontrando esse ambiente de segurança. Porque a confissão nem sempre é fácil, gente. Não é fácil para quem está confessando e não é fácil para quem está ouvindo. Um professor de uma universidade nos Estados Unidos de teologia, curso de teologia, Kurt Vaughan, é forte o que ele disse. Eu acho assim muito agressivo, mas eu acho verdadeiro. A confissão é o vômito da alma e pode, quando realizada de modo muito geral e indiscriminado, fazer mais mal do que bem. Isso é verdade. No ambiente, se há um ambiente onde as pessoas não estão dispostas a querer ouvir você e você precisa pôr para fora, aquilo não vai fazer bem nem para você nem para o grupo. Agora, se você encontrou um grupo, se você está num grupo pequeno, se você tem gente boa, gente de Deus, que não precisa ser necessariamente um pastor, não precisa ser necessariamente alguém que tem um título ministerial, mas alguém de Deus perto de você, para você poder vomitar, colocar o vômito da alma para fora, para ser acolhido, isso gera vida. Porque daí a gente começa a deixar de viver no auto-engano e passa a viver na verdade. Quando a gente vive a verdade liberta a gente. Eu acho muito interessante essa expressão dele, o vômito da alma. Eu era namorado da Letéia, morava em Curitiba, ela em Maringá. Aí eu fui passar um feriado na casa delas. O pai dela trabalhava viajando e naquele feriado ele estava lá também. Daí ele quis fazer cordeiro ao molho de vinho. Meu sogro é cheio dos negócios lá de fazer comida. Aprendi a fazer um arroz diferente com ele, o jeito de cortar cebola. Nunca tinha comido cordeiro. Aí comi, não gostei, mas comi. Aí 3 da manhã o cordeiro começa a querer me visitar. Nossa, que coisa ruim. Que coisa ruim. Aí eu vou no banheiro e nada. Aquela coisa que não desceu direito, sabe? Que eu não sei, não digeri direito. Aí a minha sogra, que é um anjo, ela percebeu que eu não estava bem, pegou o carro, me levou pro pronto atendimento. Fiquei lá até pôr o que tinha que pôr para fora, para poder me hidratar e recuperar. E é interessante que algumas expressões que a gente usa sinalizam isso. Eu não engulo fulano. Isso que aconteceu não me desceu bem. Eu ainda estou digerindo o que aconteceu. É engraçado, né? E aí quanto mais a gente retém isso, quanto mais a gente segura, faz mal é para a gente. Enquanto a gente não põe para fora. O Lau, que é aquele que acompanha a minha Letéia, o Lau e a Beth, o Lau sempre fala, e sempre lembra isso para a gente. Exponha o seu coração, exponha os seus sentimentos, não exponha os seus intestinos. Eu acho isso tão lindo. Porque viver em igreja é ter o nosso pior lado aberto para a gente ser tratado. Eu vou compartilhar um vídeo com vocês. É um vídeo de Simão Pedro. É como se ele estivesse falando, é um cara interpretando ele. E ele falando esse momento em que Jesus fez Pedro olhar para o vazio de dentro dele.
porque Jesus queria tratar esse vazio de dentro dele. Vamos assistir então esse vídeo? You know what it felt like? It felt like dad strength. You know, when you were a kid and you're wrestling with your dad, you know, and he's just taking all the hits and he's toying with you, and then boom, he just takes you down. Jesus setting me straight that day. That felt a lot like that. Okay, I know. Hindsight is 20/20, but at that time and at that moment, I just couldn't figure out what he was talking about, you know? I mean, why did he have to suffer? Why did he have to die? No, not on my watch. This wasn't going to happen. No, sir. It just wasn't like he was thinking straight, you know? I kept thinking maybe he's dehydrated, maybe he's hungry. The man never got enough to eat, if you ask me. So I take him aside, and I start laying into him, and before I could even get very far, he stops me, he looks me in the eyes, because he has those eyes, and you know what he said to me? Get behind me, Satan. Dad strength. Those words, those eyes, that moment floored me. He floored me. But I mean, seriously, get behind me, Satan. All right, I admit I have some flaws, you know, but Satan, I mean, that stung a bit, you know what I'm saying? I mean, I just didn't get it. I just didn't see the whole picture, which won't be the last time that'll happen, mind you. You see, I wanted him to use that dad strength on the world, you know? I mean, my desires, my plans. And your boy Peter's plans, they don't always work out so good. But he knew all along. He would give us just enough rope for allow us to figure things out for ourselves. And then he had that dad strength, you know? He'd pull us back in. Right at that moment, we needed saving from ourselves. That was his plan all along. Saving us from ourselves. Saving me from myself. Eu sei que tem momentos que nem você se aguenta. E é desse você que Jesus quer livrar você nesse momento. Porque Ele pode e Ele quer. E a maneira de você ser liberto desse você que nem você aguenta é viver numa comunidade de gente que já não se aguenta. Mas de gente que está disposta a ser transformada por Jesus. Por isso a estratégia de grupos pequenos. O nosso desafio é a gente criar, não um grupo religioso, mas ambientes de segurança. Onde a gente pode ser quem a gente é. Onde a gente pode falar uma coisa que choque muita gente, mas ainda assim a gente não é julgado. A gente é aceito. Onde a gente pode chegar e falar: nessa semana eu errei, eu não sei lidar com isso, eu tenho uma história no meu passado que eu não consigo lidar, e ainda assim a gente saber que a gente é aceito por isso, e saber que quem ouvir isso, quem ouvir o vômito da nossa alma vai estar do nosso lado, para limpar o vômito, para dar remédio, e para dizer: a gente está com você. A gente viu nessa noite que a todo momento a gente está fugindo de algo que a gente não sabe ao certo o que é. O que importa é a gente se distrair, porque a gente pensa que o que os olhos não veem, o coração não sente. Só que o problema é que o coração sente. Está lá dentro. A gente viu também que o nosso corpo produz o tempo todo sintomas físicos em resposta a emoções. E sintomas dos mais variados. No caso daquela
paciente dessa médica, cegueira, mas às vezes dor de garganta, às vezes problemas intestinais, dores de cabeça, o que quer que seja. Tudo isso tem um fundo emocional de coisas não resolvidas. A gente viu também que a gente acaba se tornando refém desses maus sentimentos. Alguém entre vocês está sofrendo, então que ele ore. E é isso que a gente vai fazer daqui a pouco. A gente vai orar. E a gente vai tentar ser o mais sincero possível diante de Deus. E o convite que Deus nos faz nessa noite é que a gente construa uma comunidade de pecadores, não de santos. Que a gente construa uma comunidade de pecadores. Porque quando a gente confessa os nossos pecados a Deus, a gente é perdoado. E quando a gente confessa os nossos pecados uns aos outros, a gente é curado.